Bem-vindos ao 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. E na série Desenvolvimento, para tratarmos, portanto, da memória, do significado e do sentido dessa expressão linguística desenvolvimento, estamos no 5º programa e hoje recebemos no 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB, o professor José Pereira, titular da Pró-Reitoria de Extensão, aquele que conduz os trabalhos de extensão da universidade. O professor José Pereira é graduado em Psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba, tem mestrado em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e tem doutorado em Psicologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Bem-vindos ao 31 Minutos, professor. Bom dia, obrigado pelo convite. À disposição para discutir desenvolvimento a partir do olhar da extensão. Da extensão. O que podemos entender pelo papel, a função da PROEX, da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual da Paraíba? A Pró-Reitoria de Extensão, assim como a estudantil e a de ensino, elas são pró-reitorias acadêmicas, porque tem uma relação direta com os alunos, com os cursos e os alunos. Então, a extensão ela tem a função, basicamente, de gerenciar todas as ações de extensão, seja no acompanhamento dos projetos e programas de extensão da universidade, seja também na questão do encaminhamento de bolsas de extensão para os alunos, que são muitos alunos também. Ou seja, é o gerenciamento das atividades de extensão, não só do ponto de vista administrativo e prático, mas também no pensar. A extensão também tem a obrigação de pensar, discutir, ver as políticas para a extensão, discutir também a questão de orçamento, porque é uma temática importante. A extensão precisa necessariamente estar prevista também no orçamento da universidade. Então, basicamente, a Pró-Reitoria tem essa função, uma função tanto administrativa, de gerenciar, mas também uma função tanto acadêmica, porque pensa também o ensino junto com a pesquisa, mas também ela possibilita uma reflexão sobre a extensão e, quem sabe, pensar em políticas, pensar em alternativas para melhorar a extensão universitária. Bom, nós temos que ter em mente que há uma diferenciação entre pesquisa e extensão, né? Qual é esta diferenciação? Acho que todo mundo que está na academia e também fora deve escutar muito essa questão da indissociabilidade que deve existir entre o ensino, a pesquisa e a extensão. É muito dito isso e muito falado. Na minha opinião, essa indissociabilidade ela tem várias nuances. Uma primeira nuance é com relação que ela é um conceito. Então, dizer que eu preciso integrar o ensino, a pesquisa e a extensão é um conceito que a gente tem sobre determinada atividade da universidade. Agora, do outro lado, a outra nuance seria a questão prática, porque, na verdade, tornar indissociável o ensino, a pesquisa e a extensão é uma prática também. Então, o professor que realiza uma pesquisa sobre determinado assunto e aquela pesquisa gera um tipo de conhecimento, ou gera um produto, ou gera uma tecnologia nova, essa atividade e essa informação, ou esse conhecimento, ele pode se transformar numa ação de extensão. Como? Aí é uma outra proposta em que aquele conhecimento ou aquele produto, ele vai ser utilizado num determinado local, numa comunidade, ele vai permitir que aquela comunidade, então, tenha acesso àquele conhecimento a partir da comunidade, não é da universidade, mas é da própria comunidade, ter compreensão daquele conhecimento, daquele produto e aquilo ali ser utilizado como alternativa de melhorar a vida da comunidade, de dar uma condição daquela pessoa, ter uma compreensão política melhor da sociedade, da sua condição. Ou seja, então, extensão seria isso. Então, por que é indissociável? Porque é necessário também que o aluno. E aí a extensão, a gente pensa que a extensão ela é mais importante para a comunidade, não necessariamente, ela também é, mas ela é mais importante também para o aluno, porque o aluno que tem uma experiência de extensão, ele vai sair da universidade com a compreensão da realidade, que ele vai depois ser profissional. Então o odontólogo, o psicólogo, que termina um curso desse e vai atuar em determinado local, ele tendo passado pela extensão, ele vai levar a compreensão já daquela realidade, daquele campo. Então a extensão é basicamente, de forma bem resumida, é essa ação em que é proposta uma ação em que o professor, junto com os alunos, junto com uma determinada comunidade, torna efetiva uma prática a partir de alguma coisa que já existiu antes.
né, que normalmente a pesquisa já possibilitou um conhecimento e alguma coisa produzida. Então, a extensão vai efetivar isso, vai possibilitar que determinado povo, comunidade, órgão ou setor possa resolver determinados problemas a partir de um conhecimento produzido pela universidade no campo da pesquisa e durante o ensino. Muito bem. Bom, o que podemos falar sobre a extensão da Universidade Estadual da Paraíba? O ontem, o hoje e pensando no amanhã. A gente já melhorou um pouco no aspecto da divulgação. Na verdade, a UEPB ela é extremamente pungente, ela é grandiosa nas ações de extensão. O que ainda falta, na nossa opinião, é divulgar o que a gente tem de extensão. Então, a universidade hoje tem mais ou menos, em média, de 620 entre projetos e programas de extensão. E muitas ações nas 8 áreas da extensão, né, que é a comunicação, as 8 áreas máximas da extensão que a gente tem, né, que isso é a definição nacional, comunicação, cultura, saúde, educação, direitos humanos e justiça, trabalho, meio ambiente e tecnologia. São 8 grandes áreas em que os professores mandam projetos e ações para essas áreas. Então, assim, nós temos muitas ações, necessitando, na verdade, de mais divulgação. Agora, o que a gente reconhece hoje de dificuldade é quase que uma dificuldade muito nacional também da extensão brasileira. A primeira é que nem toda universidade ela dá o valor ou dá a importância que a extensão tem. Eu acho que nós estamos dando alguns passos nesse sentido, de reconhecer a extensão como uma coisa importante da formação do aluno e da universidade. É como se fosse um papel mais... o momento mais próximo que a universidade se aproxima da comunidade. É como se fosse a efetivação daquilo que foi feito antes. Então, o que a gente acha que é necessário ainda é que a extensão passe a gozar de um status, de uma condição igual à pesquisa, por exemplo. Né? Porque eu acho que ainda a extensão não goza desse espaço. E isso não tem nada a ver necessariamente com a UEPB. Sim. Na verdade, é um processo histórico mesmo da academia brasileira, e que a extensão foi sempre ficando em segundo plano, em segundo plano, em segundo plano. E a pesquisa, porque o status de pesquisador é diferente do status do extensionista, do professor extensionista, é diferente do professor pesquisador, né, da CAPES. Então, o status é diferente, mas isso a gente tem vencido paulatinamente, tentando dar à extensão o lugar que ela merece também dentro desse tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. Essa é uma questão. A outra é a questão do financiamento, porque mesmo que as universidades que dedicam a parte do orçamento para a extensão da universidade, mas, por exemplo, do ponto de vista nacional, enquanto você encontra vários editais nacionais que fomentam a pesquisa, por exemplo, você só tem um edital nacional para fomentar a extensão, que é o PROEST do MEC. Ou seja, só existe um edital anual e esse edital é para todas as universidades públicas que concorrem a ele, todas, e não existe um outro edital. Então, a gente tem discutido muito, existe o Fórum de Extensão, que eu faço parte, como todas as universidades públicas, e há um debate constante esse, é que a gente possa estar discutindo que a extensão, ela efetivamente possa gozar desse status, e que os editais nacionais pudessem também abrir, mesmo que seja um edital da pesquisa, por exemplo, mas que tivesse uma abertura para a extensão também, para que houvesse mais recursos para fomentar a extensão. Então, eu diria que esses são os 3 problemas da extensão, né? A questão de valorizar a extensão internamente, o financiamento e a extensão ter mais editais, não no caso da universidade, da UEPB, que pese as dificuldades financeiras e a crise, mas a gente tem, por exemplo, nesse momento em execução, um edital interno com recursos próprios, o ProApex, que está financiando nesses últimos 6 meses, algo em torno de 40 projetos e 10 programas. Um valor pequeno ainda, num montante geral de R$300 mil, muito pouco, mas são com recursos próprios da universidade e a gente está executando até o final do ano. Provavelmente, dependendo da questão orçamentária, tem um novo edital. Então, a UEPB, apesar de todos os problemas, a gente tem uma extensão muito forte, precisando ser mais divulgada. Muito bem, professor. Bom, estamos recebendo o professor José Pereira, titular da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual da Paraíba. Ficamos aqui, finalizamos, portanto, o primeiro bloco do 31 Minutos. Voltamos em seguida.
Voltamos com o 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB, hoje recebendo o professor José Pereira, titular da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual da Paraíba. E nessa série, denominada de desenvolvimento, o professor está aqui, portanto, para tratarmos sobre a ideia de extensão na Universidade Estadual da Paraíba. Bom, professor, nós finalizamos o primeiro bloco, o senhor mencionando sobre os diferentes tratamentos dados pela ideia universitária brasileira acerca de ensino, pesquisa e extensão, em que a extensão ficaria sempre em terceiro lugar. E que o senhor aqui fez um discurso afirmativo de que isto deve ser revisto e devemos, portanto, reposicionar a extensão dentro do ensino universitário. As agências federais de fomento, como o CNPq e a CAPES, têm pensado numa redimensão da extensão no ensino universitário brasileiro? Eu começaria dizendo o seguinte, que na verdade existe um fórum, né, que a gente faz parte, um fórum nacional de pró-reitores de extensão das universidades públicas, e há uma discussão há muito tempo sobre isso, sobre cobrar dos órgãos de fomento, o governo federal, a CAPES, o MEC, para que a extensão passe a ter um espaço também privilegiado dentro desses lugares, assim como a pesquisa. É um trabalho lento, porque, como eu dizia no bloco anterior, há um processo histórico também, né? A gente não pode esquecer que as coisas não são como são à toa, ela tem uma história, tem um motivo, uma justificativa de existirem. Por exemplo, se a gente for lembrar o início da extensão universitária em alguns países, como Estados Unidos, por exemplo, que é uma referência para um tipo de extensão, uma extensão tipo tecnológica e rural, mais ou menos assim. Então, você tem uma extensão muito voltada, de fato, para o atendimento de uma necessidade de uma população. É uma tecnologia que é levada a uma comunidade, é aplicada àquela comunidade, ou seja, é uma etapa muito técnica da extensão. E no caso do Brasil, por exemplo, a nossa história extensionista, ela tem um viés rural, mas ela é muito mais voltada para os movimentos sociais, por exemplo, para empoderar as pessoas, as comunidades de um determinado conhecimento político, que elas possam se empoderar e possam modificar essa realidade. Então, é essa extensão que a gente entende que ela tem mais dificuldade de ser executada porque ela passa por uma compreensão política mesmo, né? Uma compreensão de sociedade, de povo. Então, assim, em função disso, é que o governo também, pela estrutura estatal do aparelho do governo, nem cabe muito ao governo pensar essa extensão que eu estou falando, mas as universidades enquanto as fomentadoras da extensão. E quando eu dizia no início sobre a questão que a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão é mais uma prática para mim do que necessariamente um conceito, é porque depende de nós, ou seja, o professor, né, a universidade, os professores, as pessoas que fazem a extensão, tornar essa prática indissociável. Por isso que é importante o aluno da graduação estar no ensino, mas também estar na extensão e estar na pesquisa, para ele entender que esse é um movimento quase que o mesmo, um movimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, nesse sentido, uma avaliação bem fria e sem dados concretos sobre isso, uma avaliação muito minha, pessoal, enquanto professor e enquanto da parte de extensão, é que os órgãos de fomento no Brasil, eles não têm ainda uma visão da extensão como deveria ter, né? Como compreensão deveria ser. Por exemplo, o edital nacional, o PROEST, que eu falei agora há pouco, que é o único que tem para a extensão nacional, no Brasil todo, a gente tem ainda uma relação, por exemplo, o professor que tem um projeto contemplado, ele não recebe os recursos diretamente. Esse recurso tem que vir para a universidade e ele vai executando junto com a universidade. Então, ele pede autorização o tempo todo para executar esses recursos. Na pesquisa, o pesquisador recebe diretamente na conta dele o dinheiro, ele gasta e presta conta a ele diretamente. Essa é uma diferença. Está na nossa pauta do fórum reivindicar que também na extensão o professor extensionista do projeto receba uma conta e um cartão e ele execute ele mesmo e depois ele preste conta. Isso tem uma diferença muito significativa para quem faz extensão. Até porque, diferente da pesquisa, o tempo da extensão é outro. A necessidade da extensão é outra. E a pesquisa, você tem mais como organizar. A extensão não. Às vezes a demanda do campo, a demanda da comunidade é tão urgente e é tão necessária que você precisa executar de forma mais rápida o orçamento. E às vezes você não pode, porque você está atrelado à universidade e você precisa executar junto com a universidade. Esse é um empecilho
que a gente está tentando no fórum discutir para ver se o governo, o MEC, possa também, a partir dos próximos editais, permitir que o professor contemplado com recursos no PROEST, da extensão, ele possa receber diretamente esses recursos e depois prestar conta. Então, de uma maneira geral, eu acho que já se avançou alguma coisa, mas ainda há muito para que a gente possa conseguir modificar um pouco essa compreensão que o governo, os órgãos de fomento têm sobre a extensão. Muito bem. Bom, no primeiro bloco o senhor mencionou acerca da relevância do estudante estar na extensão, né, como construção de um conhecimento empírico, né, e também utilizou uma expressão que, reputo, ela é relevantíssima para a ideia de desenvolvimento, que é diminuir a distância entre a universidade e a comunidade, e a sociedade. Essa seria, portanto, uma das tarefas da extensão. A UEPB tem conseguido realizar essa função? Tem, não de forma plena como a gente queria, porque a gente tem ações nas 4 áreas da extensão, as mais diversas ações que você imaginar. Na área de saúde, por exemplo, grandes projetos de orientação a comunidades, câncer bucal, câncer de mama, a questão do uso, de como usar a escova, são projetos de odontologia em comunidades de Campina Grande. Temos projetos em educação, na área da educação, por exemplo, com pessoas do SEDUC, professores que estão também desenvolvendo trabalhos com professores da rede de ensino, tanto municipal quanto estadual. Ou seja, existem muitas ações e que a universidade, a UEPB, consegue sim ir na comunidade, consegue dar um retorno, consegue fazer essa ponte e aproximar mais da comunidade. Porém, o que a gente já reconheceu e tem consciência hoje é que são muitas ações, mas não são ações articuladas. Então, o resultado dessas ações ficam minimizados, ficam restritos a determinados espaços. Então, a nossa ideia é pegar as ações que a gente já tem, já existem consolidadas, e tentar integrá-las. Então, pensar, por exemplo, que a gente pode ter uma ação integrada na rede estadual de ensino, não necessariamente numa escola em Campinas, numa escola em Pocinhos que existe, mas a gente pensar numa ação integrada. Então, a questão do desenvolvimento e quanto a extensão pode, tem a ver, na minha opinião, com isso. A nossa capacidade de articular o que já existe e potencializar tudo isso. Nós temos grandes projetos. Existe um programa de extensão, por exemplo, professora Verusca brasileiro, que é sobre o tratamento das águas e a questão do uso racional, do uso equânime das águas em várias localidades. Ela tem um trabalho em algumas cidades próximas a Campina, Boqueirão, Pocinhos. Então, é um trabalho de conscientização da população do uso racional da água, de como reter aquela pouca água que chega lá na chuva, lá na telha, como reter, como armazenar. É um trabalho extremamente importante para a época, para o momento atual da crise da água. E agora, de qualquer forma, é uma ação muito localizada em alguns lugares. Então, se essa ação tivesse uma penetração maior, tivesse em mais lugares do estado da Paraíba, por exemplo, a gente poderia ter uma ação muito mais efetiva em termos de desenvolvimento. Então, a ideia, a gente está fazendo, inclusive, no momento, uma avaliação dos últimos 3 anos da extensão da UEPB. Brevemente estaremos divulgando um relatório sobre a avaliação das ações que executamos nos últimos 3 anos, para, a partir dessa radiografia, poder traçar as políticas e as metas, e uma dessas metas provavelmente será essa: integrar mais as ações que já existem, potencializando essas ações, para que o Estado possa, de fato, ter esse retorno do ponto de vista do desenvolvimento. Bom, o senhor mencionou uma série de ações que estão sob a incumbência da extensão na Universidade Estadual da Paraíba. Mencionou, por exemplo, comunicação, saúde, direito e justiça. Poderia especificar alguma ação dentro dessas ações? Podemos. Por exemplo, na área de saúde, a gente tem um programa de extensão que a gente chama ele de laboratório itinerante, mas é só um nome, a gente está tentando mudar, porque não é só laboratório, é muito mais do que um laboratório, mas é um nome original e a gente está tentando mudar. É um programa de extensão que ele tem vários projetos e cada projeto desse tem uma ação específica. Na área de orientação de enfermagem, por exemplo, na área de orientação sobre câncer de mama, na área de odontologia, orientação sobre câncer bucal, tratamento da boca. E temos também todo um conjunto de ações com relação à aferição de pressão, taxa do colesterol, glicose, a taxa também de massa, de gordura no corpo. Ou seja, é um conjunto de ações que a gente realiza, por exemplo, determinadas atividades em lugares, em cidades, em eventos. A gente leva essa ação completa
para dar esse suporte, né? Então, assim, esse é eu vejo como um programa importante na área de saúde. Na área de cultura, nós temos projetos acontecendo, por exemplo, em João Pessoa, Campina, em Patos e Catolé do Rocha, que são os cineclubes. Existem atividades de exibição de filmes e discussão sobre filmes que acontecem em 4 lugares que a UEPB está na Paraíba. Ainda ações pequenas, mas ações já interessantes, discutir a produção local, a produção nacional de audiovisual e debate sobre a temática do filme. É também um projeto interessante. Esse que eu citei de Verusca também, eu acho que é um dos mais importantes nessa área, em função da discussão atual sobre a água. É um programa também fantástico. E esse de Verusca tem recursos federais do PROEST, ela conseguiu um financiamento do PROEST, em função até do tema, acho que ela foi contemplada também por causa disso. E, além desse, temos um conjunto de outros trabalhos interessantíssimos. Na área de direitos humanos, por exemplo, existem muitos trabalhos assim, no momento suspenso em função de questões orçamentárias, mas que estavam em execução no presídio do Serrotão, por exemplo. Nós tínhamos ações no Serrotão, por exemplo, tanto para os agentes penitenciários, ou seja, são projetos que davam tipo um treinamento, uma capacitação mais humana para o agente lidar com o preso, com as pessoas que estão no sistema prisional. E, além desse, outros de acompanhamento das pessoas que vão sair, vão cumprir a pena e vão sair, como elas vão chegar na sociedade, nessa relação nova. Então, existem ações também nesse campo de direitos humanos bem interessantes, que também orientam as pessoas que vão sair do presídio. Muito bem, professor. Estamos recebendo hoje, no 31 Minutos, o professor José Pereira, titular da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual da Paraíba. Finalizamos aqui o segundo bloco, voltamos já com 31 Minutos. Quando nasce um brasileiro, nasce uma alma livre para escolher no que acreditar. A riqueza do nosso país tem que estar no respeito a toda e qualquer diversidade. Eu sou Arlindo Cruz, sou filho de Xangô, sou filho da Dona Araci, sou filho do samba, mas acima de tudo eu sou filho desse país. Porque quando nasce um brasileiro, independente do que escolheu acreditar, nasce um filho do Brasil. Diga não à intolerância religiosa. Acesse www.cultura.gov.br e apoie. Voltamos com 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. E agora para o terceiro e último bloco. Hoje, o 31 Minutos, recebendo o professor José Pereira, titular da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual da Paraíba e professor no departamento do curso de Psicologia, também da UEPB. Bom, professor, no primeiro bloco e depois, salvo engano, no segundo também, o senhor mencionou acerca de 2 editais que a Universidade Estadual da Paraíba tem no campo da extensão e que esses editais são construídos com recursos próprios da UEPB. Quais são esses editais mesmo? Exatamente. É o PROBEX, que é tipo um edital para concessão de bolsas de extensão para os alunos, e um segundo edital que é o PROAPEX, que é para financiamento de projetos de professores, né? Projetos de extensão. Então são os dois, acontecem anualmente. O PROBEX, todos com recursos próprios da universidade, né? Porque diferentemente do PIBIC, por exemplo, que é da pesquisa, tem uma parte que vem do governo federal e outra parte da UEPB, mas uma boa parte vem do governo federal, que prevê lá nos seus editais esse recurso. No caso da extensão, como não existe bolsa do governo federal para a extensão, a universidade, então, ela garante anualmente algo em torno de 420 bolsas de extensão através desse edital, que é o PROBEX. E ele, basicamente, mesmo a gente recebendo a proposta completa do professor com o projeto, mas o edital é para concessão da bolsa, né? E o professor executa o projeto e a cada projeto tem direito a uma bolsa, e o professor faz uma seleção e indica esse aluno que vai ser esse bolsista que receberá a bolsa durante 12 meses. O PROAPEX, ele é também interessante porque ele prevê, através de faixas de financiamento de 5 ou 10 mil reais para projetos. Então, o professor submete o projeto também a esse edital, e, sendo selecionado, ele recebe sim diretamente na conta. A gente faz isso pelo menos internamente. O professor recebe aquele valor que ele orçou e que foi aprovado na conta dele, ele executa e depois ele presta conta para a universidade, com todas as exigências que tem a prestação de conta em órgãos públicos, né? No setor público, mas ele recebe esse recurso em conta e executa essas ações. Então, no momento, nós temos um PROAPEX em aberto, ele deve se concluir no final do ano,
os professores estão executando essas ações. Provavelmente, para o final do ano, provavelmente possa ser que tenhamos, né, em função muito do rearranjo orçamentário, possa ser que a gente tenha recursos para ter o terceiro edital do ProAPEX. Então, esses são os grandes editais que temos na universidade, todos com recursos próprios da universidade. Bom, esses editais existem desde que ano? É possível falar sobre uma estimativa do número de bolsistas, do número de projetos? Por exemplo, o ProBex, ele existe já há muito tempo, né? Ele é anterior, inclusive, ao início da gestão da professora Marlene, que foi no final de 2004, ele já existiu o ProBex, né? O que aconteceu no ProBex, depois da professora Marlene, foi na verdade, a ampliação da quantidade de bolsas. Sim. Né? A gente ampliou muito, a gente tinha algo em torno de 180, 200 bolsas. Hoje a gente, juntando todas as ações, chega a algo em torno de 620 bolsas, juntando programas, projetos, tudo. É um aumento significativo nesses últimos 10, 12 anos. O ProAPEX a gente manteve o mesmo valor, né? A ideia é que para o futuro a gente possa ampliar também, porque R$300 mil foi o segundo edital, com 300 mil, o primeiro foi 300 mil em 2011, e ano passado o segundo com 300 mil também, ou seja, ainda é uma soma muito pequena para a extensão, né? Muito pequena. Então a gente espera que também esse edital do ProAPEX possa ampliar o valor para que mais projetos possam ser contemplados com recursos também, né, para serem executados. Muito bem. Bom, sabemos que a universidade passa por um momento delicado do ponto de vista financeiro, né, assim como toda uma realidade econômica do país. Teremos mudança nesses editais ou a universidade irá conseguir manter a estrutura desses editais? Eu penso que, do ponto de vista das bolsas, eu acho que é uma prioridade e ela é essencial para que ela é como se fosse o mínimo, na verdade, para que a extensão aconteça. Então, eu penso que nesse aspecto do ProBex não terá que ter nenhuma mudança, porque eu acho que é o mínimo que a gente pode garantir para a extensão acontecer. O ProAPEX é que eu acho que a gente não sei se haverá condições de ampliar esse valor ou se não terá como fazer no início do próximo ano esse novo edital. É coisas a serem discutidas com a gestão, com o reitor, sobre a viabilidade ou não do ProAPEX. Independente disso, a extensão nesses últimos 2 anos, a gente tem empreendido um esforço muito grande de buscar parcerias público-privado, com outros órgãos públicos, e a gente tem conseguido, ainda muito minimamente, mas temos conseguido arrecadar alguns recursos, para que a gente também, com esses recursos, possa estar fomentando a extensão também dentro da universidade. Um exemplo dessa parceria é que a gente tem uma parceria já há 2 anos com o DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito, em que a gente faz um termo de cooperação e o DETRAN descentraliza uma parte do recurso do DETRAN para a universidade, para a gente executar um conjunto de ações, né, no campo da extensão. Então, a gente tem se dedicado muito a contato com outras possibilidades de arrecadar recursos para a extensão. Recentemente, temos um programa chamado ProQuali, que é um programa de formação de professor, que a gente tem feito contratos com prefeituras, para executar atividades de formação de professor nos municípios, e a gente faz um contrato, tá? E desse contrato, parte dos recursos ficam na universidade para que a gente possa usar em outras atividades, e a gente prioriza a extensão. Então, a gente pensa que, em função da crise, das dificuldades orçamentárias, a gente tem que focar nessa possibilidade de ter parcerias para arrecadar, para ver se a gente consegue atrair recursos para a extensão na universidade. Muito bem. Bom, nós caminhamos para o final do 31 Minutos, Programa de Comunicação Social da TV UEPB. O senhor fez aqui uma bela dissertação acerca da função, do papel, da relevância da extensão dentro da universidade, principalmente quando mencionou acerca do preparo, da construção do conhecimento empírico pelo estudante, quando mencionou a diminuição da distância entre a universidade, a comunidade e a sociedade. O que mais o senhor, nesse final do programa, poderia nos dizer acerca da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual da Paraíba? Que a Pró-Reitoria, a gente briga e vai lutar sempre para que ela goze do espaço de privilégio que tem as outras acadêmicas, como a pesquisa ou o ensino, e eu acho que a gente tem conseguido isso. Pelo menos as pessoas que fazem a graduação, que fazem a pesquisa, a gente tem dialogado muito, então internamente a gente consegue se aproximar mais. Eu acho que a extensão já está
já está no lugar que eu acho que ela merece, pode melhorar, mas ela já está no lugar que ela merece. E eu acho que assim, que a gente poderia tentar fazer um fechamento é reafirmar um pouco a ideia da importância da extensão, né? Porque a extensão, ela tem algumas sutilezas, algumas nuances que a gente precisa efetivamente compreendê-las. Então, quando eu falei do estudante, por exemplo, eu estava me referindo basicamente à formação dele. Porque, assim, o professor está na universidade, ele já está lá, ele é um profissional, ele vai seguir carreira lá. Então, ele não vai ter nenhuma atividade fora da universidade, provavelmente. E se tiver, vai ser na área de professor. Então, o aluno é ele que vai sair da universidade qualificado para alguma atividade profissional e essa profissão, normalmente, ele vai implicar em alguma relação com alguma comunidade, com algum público, com algum tipo de pessoa. Ou seja, então, ele tendo a experiência de extensão, ele vai sair minimamente conhecendo alguma realidade. E quando ele estiver naquele local, ele vai ter uma compreensão desse lugar. Então, por isso que a extensão também é muito importante para o aluno. E para a universidade, ela tem uma importância também muito grande, por quê? Porque ela pode ser a porta que vai mostrar essa universidade para além dos muros. E é interessante ressaltar, e não é só uma constatação minha, essa é uma constatação de muitas pessoas, é que quando a gente compara a universidade ao EPB na Paraíba, em Campina Grande, por exemplo, e compara com as outras universidades públicas, a gente percebe e constata que a UEPB é muito mais próxima da comunidade local. A gente está muito mais nos acontecimentos da cidade do que as universidades públicas, por exemplo, federais. A gente é muito mais humano, a gente é muito mais próximo. Nós estamos em mais lugares próximos das comunidades do que as outras universidades. Então, assim, nós temos uma tradição, sim, de sair dos muros, temos uma tradição, sim, de estar nas comunidades. Precisamos de mais financiamento, de mais investimento, de mais engajamento, mas a UEPB, ela se diferencia na Paraíba, na nossa leitura de muitas outras pessoas, como uma instituição muito mais aberta ao social, muito mais próxima das pessoas, muito mais próxima das necessidades e demandas das populações desse estado. Então, a UEPB, ela é reconhecidamente a instituição que tem muito potencial para contribuir com o desenvolvimento desse estado. Muito bem, professor. Agradecemos ao professor José Pereira, titular da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual da Paraíba e professor no Departamento de Psicologia. Ficamos aqui com a finalização do 5º programa 31 minutos sobre desenvolvimento. Estamos analisando a memória, o significado e o sentido desta expressão linguística. Voltamos em breve.